Olá, tudo bem? Eu vou te ensinar a utilizar e a preencher a planilha de confinamento bovino. A gente inicia pela parte do cadastro. Aqui na parte do cadastro você vai cadastrar qual é o bovino, a data, o brinco, peso inicial, o lote, o sexo e a idade. Depois de realizar esse primeiro preenchimento, você tem aqui a parte dos lotes. Então aqui cadastrando o lote, você vai conseguir vir no bovino e cadastrar aquele referido lote, tá? Essa parte aqui, ela é trazida já de forma automática. Então, a planilha vai contabilizando qual é a quantidade de animais dentro do lote, a média de peso inicial do lote, a média de peso do lote final e o percentual de ganho de peso. Todas essas informações aqui são trazidas de forma automática com os preenchimentos que a gente vai fazer a seguir. Aqui a gente tem uma aba para você cadastrar as rações. Então, aqui você vai colocar qual que é o nome da ração, a composição, e o custo aproximado por quilo. E aqui em custos e despesas, você vai cadastrar todos os custos que você tem na sua propriedade e todas as despesas que você tem na sua propriedade. Aqui a gente coloca como exemplo frete, medicamento, nas despesas energia, água, pessoal. Então você vai colocar de acordo com a sua realidade. Depois de fazer esse cadastro, a gente parte para o controle operacional. Então aqui nas rações você vai colocar a data, qual foi a ração utilizada, para qual lote, e o peso usado em quilos, e a planilha já vai te trazer o custo. Aqui na pesagem, você vai inserir a data, qual o brinco, a planilha já te traz o lote e qual que é o peso. E por último, a gente tem esse controle de natalidade e mortalidade. Então aqui você vai colocar a data, a quantidade de nascimentos e a quantidade de mortes. Depois de realizar esse preenchimento, a gente tem aqui a parte do controle financeiro também. Então aqui você vai inserir o lote e o custo e depois o valor, lembrando de inserir a data, tá? Para que esse custo seja agregado àquele determinado lote. E nas despesas você vai colocar a data, qual a despesa e o valor. Fazendo esse preenchimento, a gente parte para análise. Então aqui nos relatórios eles são trazidos já de forma automática e aqui você vai poder filtrar e utilizar essa planilha por vários anos. Então aqui a gente tem a quantidade de bovinos inicial, natalidade, mortalidade e a quantidade de bovinos final, e o percentual de alteração entre a entrada e a saída. A gente tem o ganho de peso, então aqui a planilha vai te trazer a quantidade de animais, o peso total inicial, peso total atual, a média de peso, o ganho, percentual de ganho, o custo com a ração por lote, e o custo por quilo em cada um dos seus lotes. E aqui, nessa aba de gastos, você vai conseguir verificar os gastos com ração, custos e despesas mês a mês. Também vai poder filtrar por ano para fazer a avaliação de cada um dos anos. Por último, a gente tem os dashboards. Então, aqui nos dashboards, ele vai te trazer um dashboard geral da contagem de bovinos, natalidade, mortalidade e bovinos finais, por sexo, por idade e a natalidade e mortalidade. Temos um dedicado ao ganho de peso. Aqui você vai poder filtrar cada um dos lotes e analisar de forma individual a quantidade de animais, peso inicial e final, percentual de ganho. Por último, a gente tem um dashboard, onde você vai poder filtrar um determinado ano, conforme o seu cadastro, e a planilha vai te trazer o seu total de gastos, total de custos com ração, total de outros custos, e o total de despesas da sua propriedade.